Fala pessoal, boa noite. Então, estamos aí iniciando um novo módulo, uma nova unidade para o curso de Técnico em Administração. Sejam todos bem-vindos a essa primeira aula. A nossa disciplina é empreendedorismo. Espero que possa ajudar vocês a terem uma noção melhor de mercado de trabalho, como é que funciona tudo isso. Até mesmo porque eu tenho certeza que nós temos muitos alunos com veia de empreendedor no Instituto Focus. Nesse momento em que a gente vive agora, né, atualmente, nós vimos muita gente tendo que se tornar empreendedor, né, meio que forçado por conta da crise para que não pudesse acontecer com o que está acontecendo com muitos, né, passar fome, chegar mesmo a ter necessidade dentro de casa. Então tem muita gente hoje, né, que precisou ser empreendedor, precisou se reinventar, né? Até quem já era empreendedor precisou se reinventar para poder se permanecer no mercado de trabalho por conta, né, do Covid-19, do coronavírus. E muitos exemplos de empreendedorismo nasceram daí, e esses exemplos vão permear todos esses 9 encontros em que nós vamos ter, tá bom? Então vai estar permeando todas as nossas falas, as nossas conversas, porque é o exemplo mais prático de empreendedorismo que a gente vai ter atual. Então a gente tem muitos exemplos aí para poder estar conversando. Eu sei que vocês também observam isso, não sou só eu, mas a gente vai conversando aos pouquinhos, tá bom? Eu preciso me apresentar, né, para vocês. Tá aí uma apresentaçãozinha pessoal. Meu nome é Flávio, né? Professor Flávio, tenho 26 anos de idade, sou formado em bacharel pela Universidade Estadual do Sul do Maranhão, tá? Considere aí o EMASul. Especialista em gestão de negócios e inovação pela FAENE. Aqui tá trabalho no CIEE. Infelizmente não é mais CIEE aí, tá? Considerem Paragás. Não fiz a edição correta. Eu trabalhei essa aula em dezembro, e em dezembro eu ainda estava no CIEE, em novembro. Em novembro eu ainda estava no CIE, mas atualmente eu estou trabalhando na Paragás. Lá na Paragás eu fui aprendiz, fui estagiário e hoje sou funcionário. Passei pelo CIE durante 3 anos, no intermédio de tempo. Fui aprendiz na Paragás, estagiário, tudo sempre pelo CIE. Aí quando terminei o meu estágio, não tinha vaga na Paragás, aí o pessoal do CIE tinha uma vaga, participei do processo, acabei passando, graças a Deus. E aí fiquei 3 anos, depois a Paragás me retornou, me fez uma proposta, e aí hoje também sou, e aí hoje, né, eu disse sim, e hoje sou funcionário da Paragás novamente, hoje como colaborador. Isso é uma história muito bacana, para mim eu aprendi bastante, todas essas etapas que eu precisei passar para ter aquilo que eu tenho hoje, inclusive, né, com a parceria com o Instituto Focus. Então, para mim foi muito importante. Tá aí um pouquinho da minha história. Ao longo desses 9 encontros aí, a gente vai conversando um pouquinho mais. A nossa ementa, a ementa do nosso curso, né, de empreendedorismo da nossa unidade, vai falar sobre conceitos e características, perfil do empreendedor, visão de futuro, as pequenas e médias empresas e as empresas familiares, características e alternativas, oportunidades de mercado, inovação e competitividade e planos de negócios. A gente vai finalizar aí, se Deus quiser, com um seminário com um plano de negócios, vocês aí montando uma empresa e aí apresentando tudo bonitinho. Espero eu que isso tudo dê certo, né? A gente está passando por esse momento agora que temos que ter não temos mais esse contato pessoal, né? Presencial. Então a ideia é que a gente consiga, da melhor forma possível, atender às expectativas e às necessidades do curso, né? Para que vocês possam realmente transmitir que vocês estão entendendo aquilo que nós estamos tentando passar para vocês. Então, esse plano de negócios aí a gente vai tentar fazer, tá? Empreendedorismo. A palavra empreendedor surgiu na França por volta dos séculos 17 e 18, com o objetivo de designar aquelas pessoas ousadas que estimulavam o processo econômico mediante novas e melhores formas de agir. Então, o que que é um empreendedor? Empreendedor, ele vê desafios, ele vê problemas, e ali ele não, quando você passa por um problema, né, ou melhor, o que muitas pessoas veem como problema, ele vê como oportunidade.
Então, para um empreendedor, tudo é oportunidade. Então, para ele, todas as dificuldades são oportunidades, todos os problemas viram oportunidades de negócio. E a gente tem muitos empreendedores da fora e no Brasil também, né? Tem muitos exemplos de empreendedores bacanas que a gente pode estar trabalhando. E daqui até o final da aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Segundo Dornelas, 2007, a definição de empreendedorismo está sempre ligada aos seguintes aspectos: empreendedor é aquele que tem iniciativa para criar um novo negócio e tem paixão pelo que faz. Ele utiliza os recursos disponíveis de maneira criativa, promovendo assim a transformação social e econômica no meio onde atua. Aceita assumir riscos e tem ciência da possibilidade do fracasso. Bom, diante da pandemia do coronavírus, o que que a gente pôde observar? A gente teve que fechar todos os mercados, né? Todas as empresas elas tiveram que fechar para que a gente pudesse tentar aí evitar, né, o estágio de contaminação, evitar que houvesse um colapso na saúde. E só que as empresas não poderiam ficar fechadas, não poderiam deixar de lucrar. E o que que aconteceu muito Brasil, mundo afora, e aqui em Imperatriz também a gente viu bastante, foram as vendas por aplicativo, utilizaram o Instagram, utilizaram o WhatsApp e aí associaram-se a aplicativos e começaram a vender. Então, ao mesmo tempo em que as empresas estavam fechadas, né, a gente viu que houve uma baixa nas vendas, mas não deixaram de vender. E isso é uma forma de empreender. Muitas empresas não esperavam por isso, não pensavam nisso, né, de iniciar essa nova forma de venda por aplicativo, mas foi uma alternativa que chegou e que veio dar certo. Como muitas empresas já fazem, é algo que dá certo, pode ser feito. Então a gente observa aí, né, que a crise causada pelo coronavírus também trouxe novas noções para o mercado de trabalho. Não estou dizendo que o coronavírus tem sido bom, até mesmo porque nós estamos impedidos aí de nos aglomerar, isso é chato. Mas essa crise, essa dificuldade, esse problema, muitas pessoas enxergaram oportunidades e isso foi muito importante, porque aí você agora nós temos empreendedores mais preparados dentro do mercado de trabalho. Dolabella 2009 fala assim: pontua que o termo empreendedorismo deve ser compreendido em seu sentido amplo, ou seja, é necessário considerá-lo como uma forma de ser e não de fazer algo, incluindo neste conceito, por exemplo, o empregado empreendedor, também denominado de intraempreendedor, o pesquisador empreendedor, o empreendedor comunitário, o funcionário público empreendedor, etc. Donatella 2009 enfatiza que o importante é a maneira de se abordar o mundo, qualquer que seja a atividade abraçada. Por que que Dolabella vai defender isso? Entendam, às vezes a gente pensa assim, empreendedor é quem tem uma empresa, empreendedor é quem tem o seu próprio negócio, né? Aquela pessoa ali que está lucrando com o seu próprio negócio. Não, muito pelo contrário, né? Empreendedor é uma forma de ser. Você pode ser empreendedor estando trabalhando para uma pessoa dentro de uma empresa. Você pode ser empreendedor que pesquisa, que gosta de ter novidades, de entender as novidades. Você pode ser empreendedor comunitário, a gente tem muitos exemplos de empreendedores comunitários, né? Tanto aqui na cidade como né, Brasil afora. Aí você pode ser empreendedor dentro do funcionarismo público, adotando novos processos, novas medidas. Então, tudo isso é forma de empreender. É uma pessoa que está sempre pensando em melhorar os processos. É uma pessoa que não vê, né, como a gente já falou, os problemas como barreiras, mas como desafios a serem superados. Então, esse é o empreendedor, é essa pessoa que pensa, é essa pessoa que está à frente, é essa pessoa que quer superar os obstáculos, os desafios. E isso é importante dentro da sociedade, esse tipo de pessoa, para que haja um crescimento. Então, assim, o que nós precisamos entender? Todos nós podemos ser empreendedores. É uma maneira de ser.
Então, às vezes, diante dos problemas, de vez de ficarmos reclamando, vamos ver esses problemas como oportunidades, oportunidades de fazer diferente. E isso é importante, ter essa visão, né? As barreiras, elas não estão ali para serem obstáculos, para nos parar, mas para serem superadas, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade. Zwingli 2016 pontua que, segundo levantamentos realizados pela Global Entrepreneurs, calma aí, Global Entrepreneurship Monitor, em 2015, 4 em cada 10 brasileiros estão envolvidos na criação de uma empresa. Isso significa que a taxa de empreendedorismo no Brasil é a maior dos últimos 14 anos. Olha lá, isso em 2015, tá? Portanto, percebe-se que o empreendedorismo brasileiro está crescendo cada vez mais, e esses empreendedores são pessoas que possuem talento, criatividade e que conseguem enxergar oportunidades no momento de crise, sendo a maioria jovens e mulheres. Então, assim, nós temos muitos exemplos de empreendedores e o Brasil nós somos um povo muito criativo, né? Sempre tem aqueles memezinhos na internet, né? Que a NASA precisa estudar os brasileiros. Temos criatividade para tudo, e isso é muito legal, isso é muito interessante, isso é muito importante, porque demonstra que é pela criatividade que a gente consegue achar resultados, achar respostas para perguntas ou problemas que talvez seriam tão complexos para outras pessoas e de maneira tão fácil, né, a gente consegue resolver. Olha que interessante. As pessoas estão recebendo o auxílio emergencial da Caixa, atualmente. Quando a Caixa abriu a primeira vez para poder atender todas as pessoas que estavam com problema no recebimento do auxílio, as pessoas não sabiam que para entrar dentro da Caixa, ou não tinham uma noção, porque não tinham uma real noção da gravidade daquilo que a gente estava passando, muitas delas foram para a Caixa e não estavam usando máscaras. Esse caso aconteceu aqui em Imperatriz, tá? Ali na Caixa da Bernardo Sayão. Não estavam usando máscaras. O que que aconteceu? O rapaz, o que estava lá na porta da caixa, disse que só ia entrar quem tivesse de máscara. Ora, pois tinha gente que chegou 5 horas da manhã lá e não tinha máscara. Mas tinha um rapaz vendendo máscara. E ele estava vendendo a R$ 5. Quando, quando o rapaz falou que só se entrava dentro da caixa com máscara, pronto, um problema. Alguém vendendo máscara. Tinha alguém vendendo máscara. O que aconteceu? Ele vendeu todas as máscaras que ele tinha rapidamente. Então, ele percebeu. Claro, ele não imaginava que talvez venderia tudo tão rápido. Mas ele sabia que ali ia ter pessoas que estariam desprevenidas. Então, é essa noção que o empreendedor tem. Ele vai atrás, ele sabe aonde ir, ele sabe onde está o público dele, o cliente dele, e isso é importante. Perfil e características do empreendedor brasileiro. Como a gente falou e foi destacado, né, o brasileiro é muito empreendedor. Então, esses perfis e características do empreendedor brasileiro vem dar uma noção porque nós somos brasileiros. Então, é o nosso perfil de empreendedor, é o perfil de empreendedor que a gente tem no mercado. Ah, professor, olhei os perfis que você vai mostrar aqui agora, não me identifico com nenhum. Beleza, pois crie o seu perfil de empreendedor. Mas muitos desses perfis que a gente vai ver a partir de agora são os perfis que nós realmente temos, que nós realmente trabalhamos, né? Muitos daqueles que são empreendedores. Nós temos dois tipos de empreendedores. Nós temos empreendedores natos, são as pessoas que nascem, que a gente chama na administração, com a veia do empreendedorismo, né? Mas nós temos os empreendedores que estudam, né? Que procuram, que pesquisam. Esses empreendedores, eles aprendem pelo conhecimento. Então, eles vão atrás, eles correm atrás. Tem uma certa dificuldade para poder aprender? Tem um obstáculo a ser superado, porque ele precisa aprender a ser empreendedor, mas nada é impossível de se fazer, tá bom? Então vamos falar sobre perfis e características do empreendedor brasileiro. O empreendedor, antes de colocar em prática o seu negócio, é necessário que ele faça uma autoavaliação de si, ou seja, ele deve analisar se está disposto a se entregar ao seu novo projeto, e identificar seus pontos fracos e fortes, pois eles são interligados ao sucesso ou fracasso do
empreendimento. De acordo com o GEM 2013, o perfil do empreendedorismo brasileiro é mais escolarizado e mais jovem, com 50% dos novos empreendedores, com até 3 anos e meio de atividade, na faixa etária entre os 18 e 34 anos. Outro dado é que as mulheres são as que mais abrem novos negócios, representando 52% dos novos empreendedores. Esse perfil, ele não mudou, tá? Ele continua atual. A gente pode observar até mesmo pelas pessoas que são donas de empreendimentos ou que às vezes você olha ali na internet, um exemplo, né? Quem está ali vendendo doces? Quem está ali vendendo roupas? A maioria são mulheres, né? A gente vê muito isso, mas e ao mesmo tempo jovens, né? Jovens ali estão investindo, empreendendo. Isso é muito importante. 10 características do empreendedor brasileiro. Busca oportunidade e iniciativa, tá? O brasileiro, a gente tem aquele ditado, né? Tem sempre um jeitinho brasileiro. A gente acha sempre um jeitinho realmente de contornar as adversidades que nos acontecem. Existem pessoas que se barram nas barreiras, né? Nos problemas, mas na maioria das vezes a gente consegue contornar. Como foi o caso agora, né? Com essa crise que a gente está passando. O que aconteceu? Teve gente que começou a fabricar máscara, teve gente que começou a vender pelo aplicativo, vender pelo Instagram, vender pelo WhatsApp. Então, existiu uma forma de uma oportunidade, teve uma iniciativa para que não pudesse, né, deixar de faturar, deixar de ganhar, deixar de pagar, deixar de honrar com seus compromissos. Então, uma das características do empreendedor brasileiro é buscar essa oportunidade, é ter essa iniciativa para correr atrás. E tantos outros ah, características ou tantas outras razões que essas pessoas tornam-se, né, mais ainda empreendedores diante dessas dificuldades, ou tantos outros exemplos a gente vai ter, vamos abordar aí daqui em diante. Risco calculado, a maioria dos empreendedores, como o nosso perfil são de pessoas escolarizadas, eles calculam o risco, eles sabem o dinheiro que estão investindo, eles sabem qual é o retorno que isso vai dar, eles sabem se isso vai ser lucrativo ou não. Não adianta você dizer assim, eu vou empreender, mas você não sabe quanto que você vai gastar, quanto que você vai lucrar, quantos de impostos você vai pagar, se vai precisar contratar uma pessoa. Tudo isso precisa ser calculado, todo esse risco precisa ser calculado. Se aquilo que você vai oferecer realmente aquela clientela, aquelas pessoas ali vão realmente querer, então tudo isso precisa ser bem calculado. E aí esse é uma característica do empreendedor brasileiro, né? Ele não vai às cegas, ele simplesmente não abre o negócio por abrir, mas ele está ali para ganhar dinheiro. Essa é a intenção, né? De oferecer um serviço ou um produto e ganhar dinheiro. Então, esse risco precisa ser calculado. Professor, não tem uma mera noção de como isso pode ser feito. A gente tem ferramentas para isso ser feito, a gente tem empresas que fornecem isso, a gente tem um exemplo, o Sebrae, que oferece consultoria gratuita, até mesmo para abertura de CNPJ. Então, ajuda a calcular esse risco. Tudo isso pode ser oportunizado sim, tá? Exigência de qualidade e eficiência, tá? É uma característica. Então, a gente vê que muitas pessoas elas prezam pela qualidade, pela eficiência, atendimento, pela qualidade do produto que estão oferecendo, até mesmo porque hoje nós vivemos uma era da comunicação, ou seja, você oferece um produto aqui, ou você oferece um mau atendimento, a pessoa, a primeira coisa que ela faz é ir nas redes sociais, é fazer a denúncia, é reclamar que foi mal atendida, é reclamar que comprou um produto e não foi de qualidade, e isso acaba denigrindo a imagem da sua empresa, a imagem do seu negócio. Então, por isso, hoje, atualmente, se exige muita qualidade e eficiência naquilo que está sendo feito. Persistência, mesmo com todo o risco calculado, mesmo com tudo aprontado, mesmo com todas as noções, às vezes encontra-se ainda dificuldades, mas
O empreendedor, como a gente já falou, ele não para nas dificuldades, nas barreiras que aparecem, ele procura superar. Então, é essa persistência de correr atrás, de querer que o negócio dê certo, mesmo porque não é só abrir um negócio hoje e em 30 dias você está ganhando, é algo mesmo que demorado, demora 6 meses, demora 10 meses, demora um ano, demora 2 anos, precisa persistir. Há problemas a serem superados, há problemas que você nem imaginava que ia acontecer e acontece, mas tudo isso precisa dar certo. Então, é uma das características também é ser persistente. Comprometimento, né? Quando quer e quando realmente quer fazer o negócio dar certo, se compromete, até mesmo porque o negócio é seu, né? É dele. Então, assim, existe muito compromisso da parte de quem tá investindo, de quem está abrindo o negócio. É de domingo a domingo, não existe essa de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado. É 24 horas por dia comprometido com o seu negócio, pensando em tudo, para que possa dar certo. Até mesmo porque quem empreende, quem gosta de empreender, ele está 24 horas ali pensando no negócio dele, pensando em novas coisas, em que mais colocar, né? Então ele tem esse comprometimento com o negócio. Busca de informações, a gente precisa e é necessário buscar informações de recursos, de processos, de facilidades, né? E vem a tecnologia que facilita isso. Hoje nós temos um mundo globalizado, ou seja, a gente está aqui em Imperatriz, mas se eu quiser comprar uma coisa lá na China, eu entro num site aqui e compro um produto na China. Então, assim, existe muita facilidade no mundo e essa busca de informações facilita. Às vezes eu quero comprar um hambúrguer, por exemplo. Não quero ligar, o que que eu faço? Abro um aplicativo, tá lá. A empresa que eu quero comprar um hambúrguer, que eu quero comprar um hambúrguer, tá lá no aplicativo, eu compro, pago pelo aplicativo, o cara entrega na minha casa, eu não preciso me deslocar, eu não preciso ligar, eu não preciso mandar mensagem, nada. Só preciso comprar e pedir para entregar no meu endereço. Então, assim, todas essas facilidades, todas essas formas de facilitar, né, o empreendimento, de facilitar o negócio, nasce pela busca de informações. E hoje as pessoas querem as coisas mais fáceis, não querem perder tempo, né? De ter que sair do seu conforto, da sua casa no fim de semana, para poder ir comprar muitas vezes, né? Existe aqueles que querem, vão porque realmente querem sair, mas tem gente que não quer sair, quer estar no seu conforto, né? Descansando. Então, é um exemplo, né, de busca de informações. Então, o negócio ele está sempre se atualizando. Você abre um negócio aqui, ele vai se aprimorando e esse aprimoramento ele vem com a informação, com o conhecimento. Sem isso, não tem condições de se ter, né, essa busca de informações ou de ter esse crescimento de negócio. Estabelecimento de metas, né? Então, assim, a empresa, montei a minha empresa, qual é a minha meta? A minha meta, vamos assim, é claro que muito não se acontece com as empresas pequenas, com esses pequenos negócios da venda de máscara. Mais um exemplo, montei uma empresa aqui que vende máscaras. E qual é a minha meta? Minha meta é vender 100 máscaras por dia. Pronto, tenho uma meta de vender 100 máscaras por dia. Como isso vai ser feito, vai depender de mim. Eu vou pensar, eu vou para um ponto estratégico, eu vou fazer promoção, eu vou entregar em casa, eu vou fazer máscara personalizada, estabelecendo uma meta bem clara e fazendo e definindo os pontos como isso pode acontecer, o negócio vai dando certo. Isso foi um exemplo, né, de máscaras, mas isso vale para serviço, isso vale para roupa. As metas são como objetivos que vão sendo traçados para serem superados. Então, a gente nota aí, dentro já dessas 7 características mostradas, que esse empreendedor realmente, essa pessoa que nasceu para empreender e sendo, né, nosso nato brasileiro, ele é uma pessoa organizada. E a gente entende que para o negócio dar certo precisa realmente ser organizado, precisa ter planejamento. Essa é a palavra, né? Se não tem planejamento, as coisas elas tendem a não dar certo, né? Ou o negócio tende a naufragar antes mesmo de começar. Então, olha aí, planejamento e monitoramento sistemático,
realiza-se um planejamento, realiza-se um monitoramento, um feed para saber se a lucratividade está boa, se o material, o produto ou o serviço está de qualidade, se está sendo eficiente. Tudo isso precisa acontecer para que o negócio realmente dê certo. Persuasão e rede de contatos. É uma pessoa que consegue realmente vender, né? Vende e vende 24 horas, vende de tudo, possui uma rede de contatos que a gente chama de network, tá? É muito importante porque para tudo hoje existe quem indica, né? O seu negócio, os amigos, os parceiros, isso é muito importante. Então, facilita muito o seu negócio, as parcerias, e a gente vê muito isso, tá? Independência e autoconfiança. São pessoas muito independentes e são pessoas que confiam muito em si, né, na sua intuição, no seu negócio, naquilo que está fazendo, sabe que vai, que pode dar certo e segue em frente. Então tá aí 10 características do empreendedor brasileiro para que a gente possa aí estar tirando para a gente, né? Ah, professor, se eu quiser empreender, eu vou ter que fazer isso. Pronto. São características que a gente precisa ter, que você precisa ter para empreender, tá? A gente fala do brasileiro, mas qualquer coisa, em qualquer lugar, para se empreender precisa ter essas características e um pouco mais. Mitos sobre o empreendedorismo. Empreendedores já nascem sabendo empreender? Não, empreendedores eles podem ter o empreendedorismo nato, né? Querer empreender, ter a necessidade de empreender, conseguir vender, conseguir fazer alguma coisa, mas se ele não tiver informação, como a gente falou, buscar informações, conhecimentos, estudar um pouco mais, o negócio dele tende a fechar, porque não é só querer, querer não é sinônimo de poder, como a gente bem sabe. Então esse empreendedor, ele não nasce sabendo tudo, ele nasce sabendo muitas vezes vender, fazer o negócio dele, mas se ele não tiver informação, não tiver conhecimento, não buscar atrás, eles não vão fazer com que o negócio prospere. Isso não dá certo. É impossível começar um negócio com pouco dinheiro? Não, é mentira. Não é impossível começar um negócio com pouco dinheiro. Às vezes a gente tem ideias muito grandiosas para o nosso negócio que gastariam muito dinheiro. E às vezes não tem condições de se fazer naquele momento, mas você pode diminuir um pouco esse sonho, esse desejo, né? Fazer algo menor por enquanto. E depois você realmente planeja com um pouco mais de planejamento, com um pouco mais de tempo, juntando um pouco mais de dinheiro, fazer com que as coisas saiam realmente da maneira como você tem desejo, tem vontade. Mas não é impossível começar um negócio tendo pouco dinheiro na mão. Se você tiver bons contatos, se você tiver bons fornecedores, você consegue montar um negócio mesmo com pouco dinheiro. Empreendedores possuem mais liberdade, são 100% livres. Ao contrário, dono do seu próprio negócio, 24 horas por dia, você precisa estar lá, junto, você precisa estar ali, acompanhando, sabendo como é que está funcionando, até mesmo porque o sonho é seu, o empreendimento é seu, e você não sabe, e isso às vezes não é transmitido para as pessoas que estão lhe representando. Então, você estando lá no seu negócio, você acompanhando o seu negócio, você vai ter certeza, né, que aquilo que você pretende passar realmente está sendo passado. Então, os empreendedores, eles não têm liberdade. Na verdade, eles estão ali dentro do negócio 24 horas. Então, de certa forma, perde-se a sua liberdade. Ah, professor, quer dizer que se eu quiser empreender, eu não vou poder fazer mais nada, não vou poder sair no final de semana, não vou poder fazer nada. Pode, mas não pode ir mais exagerar, né? Você agora tem responsabilidades. Empreender é coisa para pessoas jovens. Mentira, em qualquer idade você pode empreender de qualquer forma, basta apenas que você queira. Então, quem quer empreender, busca conhecimento e aí corre atrás. Isso não é só para jovens, é para qualquer pessoa, até mesmo porque muitas pessoas que empreendem, elas empreendem
por conta de problemas, assim, né? Vamos exemplificar esse quarto mito. Os empreendedores, eles nascem assim das crises, dos problemas. Quantas pessoas aí, 20, 30, 40, 50 anos de empresa, é demitido e aí não consegue mais arranjar emprego, o que que ele faz? Abre o seu próprio negócio, empreende. Isso acontece muito Brasil e mundo afora. É preciso correr risco sempre para dar certo? Não. A gente não é necessário realmente sempre correr riscos para isso dar certo, até mesmo porque, como a gente viu lá, o risco ele pode ser calculado. Existem, alguma coisa pode acontecer de anormal? Sim, de fato, mas não é preciso sempre correr riscos. Com planejamento, com organização financeira, a gente pode abrir o negócio, a gente pode empreender sem que haja o risco de falir ou de ter algum problema maior mais para frente. Mas isso precisa organização, tá? É preciso de uma ideia genial para dar certo? Não, não é necessário uma ideia genial para dar certo. Você precisa simplesmente criar algo que facilite para o que seria um problema. Você não vai reinventar a roda, não é necessário reinventar a roda, mas com pequenos gestos, pequenas coisas você consegue fazer a diferença. Volto, por exemplo, das máscaras. Todo mundo começou a fazer máscara. E as máscaras é uma realidade que vai permanecer conosco por um bom tempo, né? Não é algo que vai terminar no mês que vem, ou que vai terminar na semana que vem, mas aí talvez até o ano que vem, ou nos próximos 2 anos, eu não sei quanto que se vem a vacina, é algo que vai estar conosco. A gente vai precisar utilizar, né? Vai ser algo cotidiano. E aí, fazendo-se máscara, o que que nós temos agora? Máscaras personalizadas. Ele reinventou a roda? Não. Ele pegou o que se estampava na camisa e começou a estampar na máscara. Então, hoje você pode, né, escolher o que vai dentro do que vai ser colocado na sua máscara. Isso é interessante, isso é legal. É um exemplo. A diferença entre os conceitos de empresários e empreendedor é muito tênue, já que todo empresário é empreendedor. Empresário é aquele que possui ou é sócio de alguma empresa. Empreendedor é aquele que cria sua própria alternativa e desenvolve a ideia de um negócio, com o propósito firme de implementá-la. Constata-se que, nas sociedades modernas, os empresários são admirados e alguns cultuados por sua forma de liderar. Características do empreendedor do futuro: inovar, como pensar fora da caixa, foi como eu falei. Você não vai inventar a roda, mas você não vai inventar a roda novamente. Você vai reinventá-la. Você vai tornar ela mais fácil. Você vai inovar a roda. Você vai fazer com que a roda seja fabricada com material diferente. Você vai trazer mais tecnologia para a roda. É um exemplo, né? Então, esse empreendedor, ele precisa inovar, ele precisa pensar fora da caixa. Aí a gente vai ter um exemplo já já aí do seu Valdir, né? Valdir Pipoqueiro. Mas aí já que a gente conhece o seu Valdir. Um propósito bem definido, né? Precisa-se ter um propósito. Ah, eu vou abrir meu negócio aqui porque eu quero ser empreendedor, porque eu quero ser empresário, porque eu quero ajudar, porque eu quero mais para frente fazer isso ou fazer aquilo, e assim a gente consegue ter um propósito bem definido, um objetivo bem definido. Tecnologias digitais no negócio já é uma realidade, já era uma realidade antes da crise do coronavírus, agora se tornou uma realidade ainda mais pesada, porque essas tecnologias elas precisaram aí ser colocadas para que os negócios não fechassem. Então é muito importante a tecnologia digital dentro do negócio, venda pelo aplicativo, consulta pelo aplicativo, tudo isso se tornou uma realidade na nossa sociedade, no nosso cotidiano. Flexibilidade, né? Um bom empreendedor, ele é flexível. Às vezes você sonha com o negócio, você projeta, você organiza, você planeja, mas não sai como esperado. Ah, vou desistir? Não. Vou ali fazer com que dê certo. Eu vou ser flexível. Nem tudo é como eu realmente quero, mas as coisas podem acontecer, podem e devem acontecer, né? Cuidado com os resultados. Então, um bom empreendedor, ele tem cuidado com os resultados, ele tem isso bem calculado, né? Se está dando o retorno esperado, se está dando lucro, se não está tendo só prejuízo, se está trabalhando somente para pagar as contas.
Autoconhecimento e autoavaliação, isso é muito importante, né? O empreendedor conhece os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, faz essa autoavaliação do que ele precisa melhorar, né? Eu costumo dizer que nós não temos pontos fracos, mas nós temos pontos a melhorar. Então, ele tem esse autoconhecimento de si, do seu negócio, onde seu negócio ainda precisa melhorar e como ele vai fazer para que melhore. Motivos que levam os empreendedores ao fracasso. Não enxergar a longo prazo, né? Não enxergar que essas pessoas, exemplo, né? Hoje vendem máscara. Vamos supor que no mês que vem acaba assim a pandemia do coronavírus. E aí? Né? Que mais que vai ser colocado? Então tem que pensar um pouquinho mais. Vende máscara, mas pode vender algumas outras coisas. Aproveita a oportunidade. Enxerga a longo prazo o negócio. Às vezes é que diante da necessidade, da crise, nasce o negócio. Mas se não for trazendo inovações, se não for trazendo outras coisas para dentro do seu negócio, ele vai se tornando obsoleto, porque outra pessoa também vai abrir, outra pessoa também vai pensar, outra pessoa vai copiar o seu negócio. Talvez essa pessoa busque um pouco mais de informação e aí coloque mais coisas dentro desses produtos ou desses serviços que estão sendo oferecidos. Então é necessário enxergar a longo prazo. Não ter controle financeiro, existe uma divisão bem clara, tá? Entre o caixa da empresa e o caixa e a sua vida e o seu dinheiro. Se isso não for bem dividido, a empresa tende a quebrar, a fracassar. Então tem que ter esse controle financeiro, controle dos gastos, essa redução, essa economia é importante. Perder o senso da realidade, né? Sonhar muito alto, não ter condições de sonhar demais, achar que assim é que vai dar certo. Não, não é assim que as coisas acontecem. Tem que ter o pé no chão, o empreendedor tem que ter o pé no chão, tem que ter esse bom senso, não pode perder a noção da realidade, não pode querer tudo de uma vez, tem que esperar, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Confundir CPF com CNPJ, né? Isso aí eu falei um pouco no controle financeiro. Existe o dinheiro da empresa, existe o dinheiro pessoal para gastos pessoais. Não tem como se misturar. Se se mistura, a tendência é quebrar, é fracassar. Buscar o produto perfeito, não existe produto perfeito, não existe serviço perfeito, né? Quando você abre um negócio, o seu produto ele precisa ser aprimorado a cada dia. Nós estávamos muito na onda do açaí, né? Muitos negócios de açaí foram abertos aqui na cidade. Mas cada açaí tinha uma forma de atender, tinha uma gama de produtos para se colocarem juntos diferentes. Então, assim, essas inovações de produto. Aí a gente vai falar sobre plano de negócio. A gente vai dar uma pincelada apenas nesse plano de negócios, porque nós vamos criar o nosso próprio plano de negócios, tá? Então, como é que funciona o plano de negócios? Tem que se fazer o plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, plano jurídico, análise do mercado. Tudo isso é importante de negócio, tá? Então, aí a gente exemplifica qual o objetivo, prazo para isso acontecer, evidências, né, para que isso acontecer. Como vai saber que chegou lá? Quais são as evidências? Qual é o retorno que você tendo? Você vai saber que alcançou o objetivo. Qual o propósito e os valores que você vai destacar, né, dentro desse propósito. Responsabilidade de quem depende para que conquiste o seu objetivo. Aí o estado atual, pontos fortes. Você vai destacar as suas forças aí, né? Quais são as qualidades, virtudes, talentos. E os pontos fracos. Eu particularmente não gosto de falar em pontos fracos, né? Eu falo muito em pontos a serem melhorados. Então, defeitos ou dificuldades que eu tenho que eu posso e preciso melhorar. Tá? Esse aqui é muito um plano de negócios pessoal. A gente vai fazer um plano de negócios empresarial. A ideia é que vocês criem uma empresa aí um pouquinho mais frente. A gente finaliza aqui. Eu estou mandando para vocês, junto com essa aula, né, os slides que a gente está trabalhando, esses slides que eu acabei de passar para vocês. E estou mandando também, junto, a atividade. É um exercício para que vocês possam pesquisar e responder, tá? Pesquisem e respondam o exercício. A gente vai discutir ele em sala, né, em aula online, mais tarde. Então, peguem esse exercício, respondam para que a gente possa discutir. E eu quero também que vocês pesquisem a história de algum empreendedor
e falem sobre ele, tá? Como foi a experiência dele de empreender. Então pesquisem e a gente vai trabalhar junto, tá? Valeu!